Eu estou feliz, sou muito feliz por aqui estar e estou feliz por poder verificar que em boa hora apoiei a iniciativa. Estou feliz por aqui estar porque, como cidadão, há muito penso que entre os juristas e os engenheiros há afinidades eletivas, como diria Goethe. Temos uma forma mentis de pensar e de ver o mundo muito semelhante. Da minha experiência em vários tribunais arbitrais, foi-me fácil verificar a possibilidade de entendimento com juízes, ou sendo eu juiz, presidente de tribunal, que realmente, quer na matéria de facto, quer na matéria de direito, quer na aplicação do direito aos factos, tinham uma maneira muito afim de raciocinar dos juristas. E como Presidente da República, quero aqui reiterar o reconhecimento à classe que exprimi na tomada de posse de Vossa Excelência, Sr. Bastonário. Recordar-se-á, foi logo no início do mandato, e eu homenageei esta classe como uma classe fundamental para se perceber o desenvolvimento económico, social e humano do país ao longo do século XX e na viragem para o século XXI. Mas estou feliz também pela iniciativa, porque nela tudo correu bem. O que nem sempre acontece, obviamente, na vida cívica no nosso país. Não quer dizer que estejam todos de acordo e não se mantenham diversidades de pontos de vista, mas correu bem a ideia de suscitar o debate. Aí reside a força da sociedade civil. Haver cidadãos, ou grupos de cidadãos, neste caso tendo entusiastas, e em particular um entusiasta, que desencadeia o debate, suscita a discussão, promove a reflexão, com o sucesso aqui verificado. Mais de 200 de participantes, uma tarde chuvosa e difícil, a meio da semana. Portanto, aí temos um exemplo de democracia participativa. Os cidadãos, os grupos de cidadãos, têm fora das estruturas clássicas de exercício do poder político o dever de intervirem na vida cívica. E assim fizeram. Depois, a velocidade do tema. Porque o tema é múltiplo, não é simples. Primeiro, trata-se de reafirmar como que a redescoberta da ferrovia. A ferrovia também entre nós, não foi caso único, mas também entre nós, e de modo acentuado entre nós, foi muitas vezes, talvez vezes demais, vítima injusta da rodovia. E durante décadas, obedecendo a regimes políticos diferentes, económicos diferentes, regimes sociais diferentes, com fundos e sem fundos europeus. E há como que uma redescoberta de virtualidades, que não é única, noutras economias está a acontecer, mas que é virtuosa no caso da economia e da sociedade portuguesa. E neste ponto, se me permitem fazer de quase relator sem o brilhantismo do professor Mira Amaral, eu diria que o consenso é praticamente total. A importância da ferrovia no nosso país, no presente e no futuro. Em segundo lugar, uma visão que é alargada no espaço e no tempo. No espaço, porque estamos a pensar em Portugal, estamos a pensar em Portugal e na Espanha, e estamos a pensar na Europa. E, obviamente, quando se trata de circulação de mercadorias, na Europa e no mundo. No tempo, porque não estamos a pensar no presente apenas, no futuro imediato, no dia da manhã, estamos a pensar no dia depois da manhã, daqui por anos, daqui por décadas. E é assim que se deve refletir em termos estratégicos. Com horizontes amplos, do ponto de vista espacial e do ponto de vista temporal. Também me permito dizer que existe consenso generalizado naqueles que hoje aqui intervieram
e em muitos outros que aqui não puderam estar, mas que acompanham estas preocupações. Depois, um terceiro ponto, que não é de sumenos, já o sublinhei, mas vale a pena repeti-lo, que é a adesão que suscitou a iniciativa. Eu confesso que tinha dúvidas. Quando recebi em Belém os promotores, eu nomeadamente sei que o engenheiro Henrique Neto é um entusiasta e naquilo que toma como causa é muito persuasivo e muito persistente, civicamente persistente, mas pensei, porventura esta é uma preocupação de umas dezenas de interessados e não de umas centenas de interessados e com um eco mais amplo na sociedade portuguesa. Enganei-me. E aqui a vossa persistência acompanhou a persistência dos promotores. Isso é muito positivo, porque a cidadania faz também assim. Faz-te de não desistir, de persistir, de acompanhar, de intervir, de estar atento e de estar motivado. E depois, naturalmente, foi muito positivo, porque me chegaram ecos de tudo o que aqui se passou. Foi muito positivo, o Presidente da República tem a obrigação de saber um pouco tudo o que se passa no país. Não pode saber apenas de um quadrante, senão fica obliterado na sua visão presencial. E chegaram-me aqui naturalmente os ecos das vossas preocupações, que eu já conhecia largamente, mas do que aqui foi debatido. Num ponto mais especificamente da bitola, mas em termos gerais, na flexibilidade do sistema neste momento de redescoberta da ferrovia. A pensar em Portugal, mas a pensar num enquadramento português, nomeadamente na Europa. E foi bom que tivessem expressas as vossas opiniões, como foi também muito bom que aqui tivesse vindo o Governo, logo num dia ainda por cima de debate quinzenal, mas que pelos vistos terminou cedo. Eu, quando ouvi dizer à última hora que o Sr. Ministro vinha, eu perguntei-me, não tenho o dom da ubiquidade, nem eu próprio consigo ter, apesar dos esforços que faço, como é que o Ministro ousa rivalizar com o Presidente da República e estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas esteve. Eu testemunho que esteve, porque ainda pude acompanhar uma parte do debate, brevemente, e estava na bancada. E, portanto, estava na bancada e está aqui nesta outra bancada. E foi positivo, porque também isto é a democracia. É a democracia haver a possibilidade de os cidadãos exporem os seus pontos de vista e terem a oportunidade de ouvir presencialmente do Governo, de modo qualificado, o que é que pensa sobre a mesma matéria. Seja o mesmo, ou seja diferente, ou seja parcialmente o mesmo e parcialmente diferente. E daquilo que pude saber do que aqui se passou antes e do que pude ouvir há pouco, há zonas de convergência em termos substanciais e depois, naturalmente, há zonas de não convergência total em termos de tempo ou da percepção do tempo ou da percepção daquilo que para uns é mais prioritário e para outros está mais condicionado por um conjunto de fatores. Mas foi muito positivo haver este cotejo de posições e esta proximidade, porque isto é proximidade, esta proximidade entre os cidadãos e o poder político. Cada qual, naturalmente, ou ficará na sua, ou mudará um pouco a sua, em função daquilo que ouviu, e vai ponderar. E eu sinto muito feliz, porque o pior que poderia haver era a sensação de espera indefinida. Foi um pouco a sensação que perpassou no meu espírito quando ouvi os promotores da iniciativa, porque me vinham dizer, no fundo, o seguinte, que nós achamos que o que está a passar é que há uma economia, uma sociedade vizinha e, em larga medida, complementar da nossa, em muitos aspectos, que estaria a ter uma determinada evolução e a tomar um conjunto de decisões e nós estaríamos numa outra onda, não tomando essas decisões ou não estando atentos àquilo que estava a ser decidido
Isso criava, não direi uma angústia, mas pelo menos uma sensação de privação em termos de uma espera. Estamos à espera de outra, estamos à espera da definição de nós próprios. E foi possível ultrapassar essa sensação. Mesmo onde não se ultrapassou a diversidade de visões, a diversidade de tempos e a diversidade de intervenções. Mas isso, em larga medida, eu tenho pensado muitas vezes sobre isso, é a riqueza da democracia. Quem está no governo, nos sucessivos governos, vive num mundo de constrangimentos. Constrangimentos temporais, espaciais, financeiros, humanos, técnicos, materiais, os mais diversos. Vai ter de definir prioridades em função das disponibilidades aventáveis, e ao definir essas prioridades, muitas vezes depara com a incompreensão ou a crítica e o aguilhão de quantos, fora do exercício do poder político, dizem, mas devia ser mais depressa. Mas era fundamental começar desde já a antever mesmo cenários que não existem no imediato, mas podem existir amanhã. Seria útil, em qualquer caso, ir mais longe, ainda que reconhecendo que os meios disponíveis são limitados para ir mais longe, no imediato. Isso é positivo. Porque se não existisse, e essa é a vantagem das democracias em relação às ditaduras, o que se passaria seria um pouco mais ou menos isto. Seria que os cidadãos, não tendo a proximidade, a possibilidade de confrontar as suas opiniões com os governantes, diriam sempre, estamos a pregar no deserto, porque, porventura, eles nem sequer têm a noção de que nós estamos preocupados com estas matérias. E os governantes, eles próprios, poderiam ter a tentação de, assoberbados por um conjunto de matérias, de decisões, de processos, serem vistos como descolando da realidade, ou como mais distantes da realidade. E eu tenho retirado essa lição, que em muitos casos o facto das pessoas não falarem, ou não falarem com tanta proximidade e não terem a oportunidade desse confronto de opiniões, levar a juízes errados, a pré-compreensões erradas sobre o que verdadeiramente pensa e o que tenciona fazer outra parte, independentemente de isso corresponder ou não à visão que temos sobre a matéria. E aqui foi um bom exemplo de democracia. Quem tinha a dizer o que tinha a dizer disse desassombradamente. Porque é que estava preocupado? Porque é que esta questão da bitola europeia é, a seu ver, tão premente? Porque é que teme que possa ficar para trás, ou possa ser esquecida, ou, não sendo esquecida, a intervenção poder ser extemporânea. Da parte do Governo, o Sr. Ministro explicou de forma desenvolvida porque é que, no quadro dos constrangimentos existentes e dos contactos havidos com o país vizinho, aquilo que sucede é aquilo que o Governo entende que pode suceder. Não é necessariamente aquilo que o Governo entende que quer que suceda. Há uma diferença entre aquilo que os governos querem que se faça e aquilo que eles podem fazer. A posição do Presidente da República é sempre mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil. É mais fácil porque, como não tem responsabilidades executivas, pode sempre sonhar mais do que os governos podem fazer. E tem que ter o bom senso de não exprimir sempre esses seus desejos ou sonhos, porque torna insuportável a vida dos governos. E torna-se mesmo suspeito de fazer de oposição complementar da oposição orgânica quando ela não existe ou anda em pousio, ou pelo contrário, levar longe demais o seu protagonismo no exercício de poderes presidenciais. Bom, como vê, é uma vantagem, mas também é um risco. É uma vantagem, não ter poderes executivos é um risco, porque passa a ser julgado por aquilo que promove, patrocina, em termos de visão
mais vasta, sem a responsabilidade de ter no dia seguinte de assegurar os meios para cumprir aquilo que andou a lançar aos quatro ventos. E aqui eu penso que se chegou a um bom equilíbrio. E o equilíbrio foi, da vossa parte, dizerem tudo o que tinham para dizer, independentemente de o Governo gostar mais ou menos. E o Governo dizer tudo o que tinha para dizer, independentemente dos presentes gostarem mais ou menos. E do Presidente da República não ter de dizer demais, porque tudo o que havia de mais a ser dito de um lado e do outro foi dito pelos próprios. E foi dito cara a cara. Não foi necessária sequer a intermediação presidencial. E por isso está de parabéns a Ordem dos Engenheiros. E por aqui se vê porque é que nós, engenheiros e juristas, nos damos muito bem. E porque é que os engenheiros têm tanta importância no desenvolvimento do país. Porque conseguem promover encontros que seriam, noutro contexto, encontros improváveis. Muito obrigado.